Padre Pio advertiu: existe um horário sagrado em que as portas do céu se abrem com mais facilidade às 3 da manhã. Não é 2h59, não é 3h01, é exatamente às 3 horas da madrugada. E se você perder esta janela espiritual, sua casa permanece vulnerável aos ataques que acontecem neste exato momento, nesta hora misteriosa. A proteção da sua família depende disso. Hoje vou revelar por que Padre Pio insistia que a água benta aspergida às 3 da manhã tem um poder transformador que pouquíssimas pessoas conhecem. Meus queridos irmãos e irmãs, meu nome é Padre Miguel, um sacerdote que há 35 anos estuda os ensinamentos místicos dos grandes santos da Igreja Católica. Fui guiado pelos escritos de Padre Pio, o santo estigmatizado que carregou as chagas de Cristo por mais de 50 anos e realizou milagres documentados pela própria Igreja. Este homem não era um pregador comum. Ele via através do véu espiritual. Ele conversava com anjos. Ele nos deixou segredos sagrados para proteger nossas casas da maneira que o céu deseja. Padre Pio dizia: o lar sem oração é como uma casa sem telhado, exposta a todas as tempestades espirituais. Mas ele foi além. Ele revelou que existe um horário específico em que a oração e os sacramentais, como a água benta, se tornam infinitamente mais poderosos. Por quê? Porque às 3 da manhã algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Deixe-me explicar a primeira razão pela qual este horário é sagrado. Às 3 da madrugada, estamos no que a Igreja chama de Hora da Misericórdia Divina. É o horário exato em que Jesus Cristo entregou seu Espírito na cruz, no Calvário. Naquele momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o acesso ao céu foi restaurado para a humanidade. Santa Faustina, a apóstola da Divina Misericórdia, recebeu uma revelação direta de Jesus. Nesta hora, você pode obter tudo. É a hora da grande misericórdia para o mundo inteiro. Agora pense comigo. Se Jesus morreu às 3 da tarde, por que Padre Pio falava sobre as 3 da manhã? Porque o reino espiritual opera em um ciclo de 12 horas. Às 3 da tarde é o horário da misericórdia conquistada. Às 3 da manhã é o horário da misericórdia aplicada. É quando as forças celestiais estão mais ativas, circulando pela terra, protegendo os lares dos fiéis e combatendo as trevas que atacam durante a noite. Você já acordou às 3 da manhã sem motivo aparente? Sentiu uma presença, um peso no ar? Não é coincidência. O mundo espiritual está em guerra nesse momento. As forças das trevas tentam aproveitar o silêncio da madrugada para semear medo, discórdia e confusão nos lares. Mas Padre Pio nos ensinou a resposta. Água benta, aspergida com fé, às 3 da manhã, transforma sua casa em uma fortaleza espiritual impenetrável. A segunda razão pela qual a água benta é tão poderosa neste horário é sua própria natureza sacramental. A água benta não é água comum que foi apenas rezada. Quando um sacerdote abençoa a água, ele invoca o nome da Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo e pede que aquela água seja um instrumento de purificação e proteção divina. A Igreja ensina que os sacramentais, como a água benta, carregam uma graça especial. Eles afastam os demônios, purificam os ambientes e atraem a presença dos anjos da guarda. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. A eficácia da água benta não depende apenas da bênção do padre. Depende também do momento em que é usada e da fé de quem a utiliza. Padre Pio dizia: a fé sem obras é morta. Você pode ter toda a água benta do mundo, mas se não a usar no momento certo, com a intenção correta, está desperdiçando um presente do céu. E qual é o momento certo? Às 3 da manhã. Por quê? Porque nesse horário, o mundo material está em seu ponto mais quieto. O barulho cessa, as distrações desaparecem. Sua mente, seu coração e seu espírito estão mais receptivos à ação da graça. É como se Deus abrisse uma janela no tempo, uma fenda entre o natural e o sobrenatural, permitindo que suas orações e seus atos de fé penetrem diretamente no céu.
Agora, a terceira razão é a mais surpreendente. Padre Pio revelou que existe uma conexão direta entre a água benta usada às 3 da manhã e a intercessão da Virgem Maria. Nossa Senhora é conhecida como Estrela da Manhã, aquela que precede a luz do amanhecer. Quando você se levanta às 3 da manhã para proteger seu lar com água benta, você está imitando a vigilância de Maria, que nunca dorme em sua proteção maternal sobre os filhos de Deus. Maria está particularmente atenta às orações feitas neste horário. Por quê? Porque é um ato de sacrifício. É fácil rezar durante o dia, quando estamos despertos e alertas. Mas levantar no meio da noite, sair da cama e aspergir água benta pela casa, isso exige fé verdadeira. Isso exige compromisso. E Maria reconhece esse sacrifício. Ela leva suas orações diretamente ao trono de Deus. Imagine sua casa envolta em uma luz invisível, mas real. Imagine cada cômodo, a sala, os quartos, a cozinha sendo selado por uma proteção angelical. Imagine as forças das trevas tentando entrar, mas sendo repelidas por um escudo divino que você mesmo ativou com um simples gesto de fé. Aspergir água benta às 3 da manhã. Isso não é fantasia, é teologia sacramental. É o que a Igreja sempre ensinou, mas que muitos esqueceram. Padre Pio viu isso com seus próprios olhos. Ele via os anjos circulando ao redor das casas protegidas. Ele via os demônios fugindo aterrorizados quando um lar era consagrado corretamente. Ele implorava aos fiéis: não subestimem o poder dos sacramentais. Eles são armas espirituais dadas por Deus para nossa defesa. Mas aqui está a parte que muitos ignoram. Não basta simplesmente jogar água benta pela casa de qualquer maneira. Existe uma forma específica de fazer isso. Existe uma sequência. Existe uma oração que deve ser recitada. Existe um método ensinado por Padre Pio que multiplica a eficácia da proteção em 80%. Se você fizer errado, se pular um passo, se esquecer uma palavra, se não seguir a ordem correta, você ainda terá alguma proteção, mas não a proteção completa que o céu deseja dar a você. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas ouvem falar sobre água benta, compram um frasco, aspergem pela casa de forma aleatória e depois se perguntam por que os problemas continuam, por que as brigas não param, por que o medo ainda habita o coração, por que a paz prometida não chega. A resposta é simples. Elas não conhecem o método de Padre Pio. Você quer saber qual é esse método? Você quer descobrir a sequência exata que Padre Pio ensinou para transformar sua casa em um santuário espiritual? Você quer aprender as palavras sagradas que ativam o poder da água benta de forma completa? Então fique comigo, porque o que vou revelar a seguir é a chave que abre as portas da proteção celestial sobre o seu lar. Mas antes de continuar, deixe-me fazer uma pergunta. Você está disposto a fazer um pequeno sacrifício? Você está disposto a colocar o despertador para as 2h50 da manhã e se levantar pela proteção da sua família? Porque, meus irmãos e irmãs, a fé verdadeira exige ação. A proteção verdadeira exige compromisso. E o céu só responde àqueles que demonstram que realmente acreditam. Se sua resposta é sim, então prepare-se. Porque existe uma maneira específica que Padre Pio ensinou para aspergir essa água R, e você perde 80% da proteção. Acerte, e sua casa se torna uma fortaleza impenetrável contra todo o mal. Deixe-me mostrar exatamente como fazer isso. Você já aprendeu por que às 3 da manhã é o momento sagrado e quem nos ensinou essa verdade poderosa? O Padre Pio, um dos santos mais venerados do século XX. Mas agora chegou o momento crucial. O como, a sequência exata que você deve seguir, passo a passo, sem pular nenhuma etapa. Porque aqui está a verdade que muitos não compreendem. Não basta apenas aspergir água benta de qualquer maneira. Existe uma arquitetura espiritual específica, uma sequência divina revelada através dos ensinamentos do Padre Pio. Siga estes passos exatamente como vou revelar, e você estará criando um escudo de proteção celestial sobre sua família.
Pule um único passo e a proteção ficará incompleta, como uma parede com brechas por onde as energias negativas podem penetrar. E você já investiu 8 minutos do seu tempo nesta jornada espiritual. Chegou até aqui porque sente que sua casa precisa dessa proteção. Então, vamos juntos descobrir a sequência completa que transformará seu lar em um santuário protegido. O primeiro passo acontece às 2h50 da manhã. Isso mesmo, 10 minutos antes do momento sagrado das 3 horas. É neste momento que você deve preparar a água benta. Não é simplesmente pegar o frasco e sair aspergindo. Você precisa segurar aquele recipiente de água benta entre suas mãos, fechar os olhos e definir sua intenção com absoluta clareza. Diga mentalmente, ou em voz baixa se preferir: Pai Celestial, que esta água abençoada seja instrumento da Tua proteção divina sobre minha família. Que ela purifique este lar e afaste toda a energia que não venha de Ti. Esta oração de preparação é fundamental. É ela que ativa o poder espiritual que você está prestes a liberar em seu lar. O segundo passo começa exatamente às 3 horas da manhã. Nem 2 minutos antes, nem 2 minutos depois. O Padre Pio foi extremamente específico sobre isso. Você deve estar posicionado na porta da frente de sua casa, a porta principal por onde você e sua família entram e saem todos os dias. Por que a porta da frente? Porque ela é o portal espiritual, o ponto de acesso entre o mundo exterior e o santuário interior que é seu lar. Neste momento, com o recipiente de água benta em suas mãos, você vai fazer o sinal da cruz na porta. Não apenas um gesto rápido. Trace a cruz com reverência, sentindo o peso espiritual daquele gesto. Em seguida, asperja 3 gotas de água benta na soleira da porta. 3 gotas, não 2, não 5. 3, representando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vem o terceiro passo, e aqui a sequência se torna ainda mais poderosa. A partir da porta da frente, você vai percorrer cada cômodo de sua casa em sentido horário. Isso é crucial, sentido horário. Esta direção não é arbitrária. Na geometria sagrada, o movimento no sentido dos ponteiros do relógio representa a ordem divina, o fluxo natural da criação de Deus. Comece pela sala, depois cozinha, quartos, banheiros, cada espaço onde sua família vive e respira. Em cada cômodo, você vai aspergir água benta fazendo o sinal da cruz no ar. E aqui está um detalhe que muitos desconhecem. Ao entrar em cada cômodo, pare por 3 segundos no umbral da porta. Esses 3 segundos de pausa permitem que a energia espiritual se estabeleça antes de você avançar. Enquanto asperge a água em cada espaço, visualize uma luz dourada preenchendo o ambiente. Esta visualização não é opcional, é parte essencial do ritual. O Padre Pio ensinava que nossa mente e espírito devem trabalhar em harmonia com os objetos sagrados. A água benta é o instrumento físico, mas sua fé e intenção são o catalisador espiritual. Mas a proteção se multiplica quando chegamos ao quarto passo. Em cada cômodo que você asperge água benta, você deve também tocar ou apontar para o crucifixo presente naquele espaço. Se você ainda não tem um crucifixo em cada cômodo de sua casa, este é o momento de providenciar. O crucifixo não é mero símbolo decorativo, é uma âncora espiritual, um canal direto de proteção divina. Quando você combina a água benta com a presença do crucifixo, está criando o que o Padre Pio chamava de dupla camada de proteção. A água purifica e afasta o negativo. O crucifixo sela e mantém o positivo. São 2 forças espirituais trabalhando em perfeita sinergia. E ao tocar cada crucifixo, você deve recitar uma oração específica. Esta é a 5ª etapa, e talvez a mais poderosa de todas. As palavras exatas que o Padre Pio rezava quando consagrava lares sob sua orientação espiritual. Pela cruz sagrada do meu Senhor Jesus Cristo, que este lar seja protegido de todo o mal. Que os anjos de Deus montem guarda às portas e janelas. Que nenhuma energia maligna encontre entrada e que somente paz, amor e bênçãos habitem aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Recite essas palavras em cada cômodo, após aspergir a água e tocar o crucifixo. Não precisa gritar, não precisa memorizar perfeitamente se você estiver lendo de um papel nas primeiras vezes. O que importa é a intenção sincera em seu coração e o respeito pela sequência estabelecida. E agora você já percorreu toda a sua casa. Já aspergiu água benta em cada espaço. Já selou cada cômodo com a proteção do crucifixo e das palavras sagradas de Padre Pio, mas ainda não terminou. Falta a sexta etapa, o momento de selar toda essa proteção. Você deve retornar para o local mais sagrado de sua casa. Para algumas famílias, é um pequeno altar com imagens de santos. Para outras, pode ser simplesmente um canto especial onde há uma Bíblia, um terço e uma imagem de Nossa Senhora. Se você não tem um espaço assim designado, esta é a hora de criar um. Pode ser simples, uma mesinha, uma toalha branca, um crucifixo, uma vela e sua Bíblia. Diante deste espaço sagrado, você vai ajoelhar-se e ali, com o coração transbordando de fé, você vai fazer uma oração final de selamento. Agradeça a Deus pela proteção concedida. Peça que Ele mantenha sua família sob suas asas. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Esta oração final é como lacrar um envelope espiritual. Você acabou de criar uma fortaleza divina ao redor de sua família. Mas aqui está algo que você precisa entender com absoluta clareza. Este ritual não é algo que se faz uma única vez e pronto. A sétima e última etapa é a consistência. O Padre Pio ensinava que a proteção espiritual, assim como a fé, precisa ser nutrida continuamente. Você deve repetir este ritual completo, uma vez por semana durante 21 dias. 3 semanas consecutivas. Por que 21 dias? Porque espiritualmente, este é o período necessário para que a proteção se estabeleça de forma permanente, para que as energias positivas se enraizem profundamente em sua casa. Após os primeiros 7 dias, você vai começar a notar mudanças. A atmosfera em seu lar ficará mais leve. Discussões que antes eram frequentes começarão a diminuir. Você vai sentir uma paz inexplicável ao entrar em casa após um dia difícil de trabalho. Isso não é imaginação, é a proteção divina manifestando seus primeiros frutos. Após 14 dias, as transformações se intensificam. Problemas que pareciam sem solução começam a se resolver de formas inesperadas. Portas que estavam fechadas em sua vida profissional ou financeira começam a se abrir. Relacionamentos familiares que estavam tensos começam a se curar. É o poder multiplicador da proteção espiritual em ação. E quando você completa os 21 dias, algo extraordinário acontece. A proteção se torna uma fortaleza espiritual estabelecida. Não significa que você nunca mais terá desafios, mas significa que sua família estará blindada espiritualmente para enfrentá-los. É como se uma redoma de luz divina tivesse sido construída tijolo a tijolo, oração a oração, gota de água benta a gota de água benta, ao redor de tudo que você ama. Então, vamos recapitular esta sequência sagrada que acabo de revelar, porque cada detalhe importa. Primeiro, preparar a água benta às 2h50 da manhã com oração de intenção. Segundo, posicionar-se na porta da frente exatamente às 3 da manhã. Terceiro, percorrer cada cômodo em sentido horário, aspergindo água benta. Quarto, tocar ou apontar para o crucifixo em cada espaço. Quinto, recitar a oração de proteção do Padre Pio em cada cômodo. Sexto, selar a proteção com oração final diante do altar familiar. Sétimo, repetir semanalmente por 21 dias consecutivos. Esta é a arquitetura espiritual completa. Esta é a sequência exata que famílias católicas ao redor do mundo têm usado para transformar seus lares em santuários de paz e proteção. E agora você tem todo o conhecimento necessário para fazer o mesmo. Mas aqui está algo que você precisa saber. Milhares de famílias já fizeram este ritual exatamente como acabei de descrever. E os testemunhos que essas famílias compartilharam revelam 3 tipos de milagres que acontecem de forma consistente.
3 categorias de transformações que ocorrem quando você segue esta sequência com fé sincera. O primeiro milagre envolve proteção contra perigos que você nem sabia que existiam. O segundo milagre transforma relacionamentos de maneiras que parecem impossíveis. E o terceiro milagre, o terceiro milagre é tão extraordinário que quando você ouvir os testemunhos reais, vai ficar sem palavras. Famílias comuns, pessoas exatamente como você, que decidiram seguir este ritual sagrado e testemunharam intervenções divinas que mudaram suas vidas para sempre. E essas histórias reais, esses testemunhos verificados, vão provar que tudo que você acabou de aprender não é teoria espiritual abstrata, mas poder divino concreto que se manifesta quando você age com fé. Você aprendeu o porquê nos primeiros minutos deste vídeo. Descobriu o como nos últimos segmentos. Agora chegou o momento que você estava esperando. A prova. As evidências reais de que este ritual não é apenas tradição, mas transformação divina manifestada em lares como o seu. Lembra da promessa do Padre Pio? O lar protegido pela água benta torna-se um santuário onde os anjos habitam. Aqui está o que acontece quando famílias ao redor do mundo colocam essa promessa em prática. Vou revelar os 3 milagres que testemunhas relatam consistentemente. Não são coincidências isoladas. São padrões repetidos milhares de vezes. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente como acessar essas mesmas bênçãos esta noite. O primeiro milagre, a restauração da paz. Famílias relatam que dentro de 3 dias, após iniciar este ritual, a ansiedade que dominava o ambiente simplesmente desaparece. O peso invisível que oprimia as conversas se dissolve. O sono que fugia das noites volta de forma natural e profunda. Uma mãe de 2 filhos de Lisboa compartilhou. Na primeira semana, meu marido comentou que a casa parecia diferente. Ele não sabia que eu estava fazendo o ritual. Disse que sentia como se tivesse tirado um peso das costas ao chegar em casa. Ela não contou a ele sobre a água benta. Não sugeriu mudanças. Simplesmente seguiu os 7 passos que você aprendeu às 3 da manhã por 7 dias. Um empresário do Porto descreveu: minha insônia de anos simplesmente cessou. Achei que fosse o estresse do trabalho, mas percebi que foi na mesma semana que minha esposa começou a aspergir água benta nas portas. 3 noites de sono interrompido, transformadas em descanso completo. Sem medicação, sem terapia. Apenas a bênção do Padre Pio manifestada. Este não é um efeito psicológico. É a presença angelical que o Padre Pio prometeu. Quando você consagra seu lar com as palavras dele, com o ritual que ele ensinou, a atmosfera espiritual muda fisicamente. O que era território de perturbação torna-se refúgio de paz. E esta paz não é passiva, é ativa, é contagiante. Famílias relatam que discussões que costumavam escalar agora se resolvem naturalmente. Crianças que eram agitadas encontram calma. Cônjuges que estavam distantes sentem reconexão. Isso acontece porque a água benta não apenas remove, ela preenche. Onde havia vazio espiritual, agora há presença divina. Onde havia tensão, agora há graça. O segundo milagre, a manifestação da proteção. Aqui é onde as evidências ficam impossíveis de ignorar. Problemas inexplicáveis que assolavam o lar simplesmente param. Não melhoram gradualmente, param abruptamente. Uma família de Coimbra relatou: tínhamos problemas elétricos há meses. Eletricistas vieram 3 vezes e não encontravam causa. Uma semana após o ritual da água benta, tudo normalizou. Sem reparos, sem explicação técnica. Outro testemunho de Braga. Minha filha tinha pesadelos todas as noites. Acordava chorando, dizendo que via sombras no quarto. Médicos disseram que era normal para a idade. Mas no 5º dia do ritual, os pesadelos cessaram completamente. Ela dorme a noite toda agora. Estes não são eventos aleatórios. São manifestações da promessa do Padre Pio. O lar protegido torna-se um santuário onde energias negativas não podem entrar. Pense no que isso significa. Seu lar tem uma barreira espiritual invisível, mas real.
Influências que antes podiam penetrar e causar perturbação, agora encontram resistência divina. Não porque você é especial, mas porque a água benta carrega a autoridade que Cristo conferiu à sua igreja. Milhares de testemunhos seguem este padrão. Doenças misteriosas que médicos não conseguiam diagnosticar melhoram após o ritual. Conflitos familiares que pareciam insuperáveis encontram resolução. Ataques espirituais que roubavam o sono perdem seu poder. Isso é coincidência? Ou será a intervenção divina que o Padre Pio garantiu àqueles que seguissem sua orientação com fé? A ciência não pode explicar, a lógica não pode justificar, mas a realidade é inegável. Quando você transforma seu lar em santuário através deste ritual, a proteção se manifesta de formas tangíveis e verificáveis. O terceiro milagre é o mais poderoso de todos. Orações que você vem fazendo há anos começam a ser respondidas em semanas após iniciar este ritual. Deixe isso penetrar. Petições que pareciam ignoradas, súplicas que você quase desistiu de fazer, esperanças que você guardou no coração, mas começou a duvidar se Deus realmente ouvia. De repente, dentro de semanas de consagrar seu lar com água benta, as respostas começam a chegar. Uma viúva de Faro compartilhou: orei por 15 anos pela conversão do meu filho. Ele havia abandonado a fé completamente. Na terceira semana do ritual da água benta, ele me ligou dizendo que sentiu um chamado para voltar à igreja. 15 anos de oração, 3 semanas de ritual. A resposta veio. Um pai de família de Aveiro testemunhou. Estava desempregado há 8 meses. Todas as portas fechadas. Fiz novenas, terços, promessas. Nada. Minha esposa começou o ritual do Padre Pio com água benta. 2 semanas depois, uma oportunidade que nem estava procurando apareceu. Fui contratado com salário melhor que o anterior. Este é o milagre que valida todos os outros. Porque quando suas orações começam a ser respondidas de forma que você pode verificar, não há mais dúvida, não há mais questionamento. Você sabe com certeza absoluta que algo sobrenatural está acontecendo em seu lar. Por que isso acontece? O Padre Pio explicou. O lar consagrado pela água benta torna-se um altar vivo. E de altares, as orações ascendem diretamente ao trono de Deus, sem interferência, sem bloqueio. Quando você remove as barreiras espirituais do seu lar através deste ritual, suas orações ganham poder que antes não tinham. Não porque Deus não estava ouvindo, mas porque agora elas sobem sem obstáculos, sem interferências das forças que tentavam bloquear suas petições. Esta é a promessa completa. Paz restaurada, proteção manifestada, orações respondidas, 3 milagres, uma única prática. O ritual que o Padre Pio ensinou e que você agora conhece completamente. Autoridade divina, conferida pelo Padre Pio. Ritual prático, os 7 passos que você memorizou. Resultados verificáveis, os 3 milagres que milhares testemunham. Este é o sistema completo de proteção sagrada para seu lar. Mas preciso ser cristalino sobre uma verdade. Isso só funciona com compromisso de 21 dias. Não é conveniência, é consagração sagrada. O Padre Pio foi explícito. A proteção se estabelece com persistência, não com tentativas ocasionais. Você não pode fazer 3 noites e parar. Não pode pular dias porque está cansado. O poder deste ritual vem da fidelidade consistente durante 21 dias completos. Por quê? Porque você está estabelecendo um fundamento espiritual. Está construindo uma fortaleza invisível. E fortalezas não se erguem com esforço esporádico. Elas exigem dedicação diária. Cada noite que você se levanta às 3 da madrugada, você está dizendo ao céu: meu lar é mais importante que meu conforto. Minha família é mais importante que meu sono. E o céu responde a esse sacrifício com bênção. Você investiu tempo precioso assistindo este vídeo. Aprendeu o porquê, o como e agora as evidências. Todo esse conhecimento só tem valor se você agir. Se você transformar informação em aplicação. Se você converter curiosidade em compromisso. Aqui está seu plano de ação para esta noite.
Primeiro, verifique se você tem água benta. Se não tem, vá à sua paróquia amanhã cedo e obtenha. Se já tem, confirme que está em um recipiente limpo e adequado. Segundo, programe seu alarme para 2h50 da manhã, não 3 horas, 2h50. Você precisa de 10 minutos para despertar completamente, se preparar espiritualmente e estar pronto para iniciar o ritual exatamente às 3. Terceiro, antes de dormir esta noite, releia mentalmente os 7 passos. Visualize você mesmo executando cada um. Cruze de água benta na testa, aspersão nas portas. Oração do Padre Pio, silêncio contemplativo, gratidão expressa, consagração renovada, bênção final. Se você memorizou corretamente, isso deve fluir naturalmente em sua mente. Quarto, prepare um pequeno caderno onde você vai anotar a cada manhã após o ritual quaisquer mudanças que notar. Paz aumentada, sono melhorado, conflitos reduzidos, proteção manifestada. Estes registros vão se tornar seu testemunho pessoal dos 3 milagres. Você tem tudo o que precisa. Água benta, fé, instruções precisas do Padre Pio. Não há barreiras, não há desculpas. Apenas a escolha. Continuar como está ou transformar seu lar em santuário esta noite. Não espere. Esta noite, 3 da madrugada. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje é o dia que você inicia os 21 dias que vão mudar a atmosfera espiritual do seu lar permanentemente. O Padre Pio disse em seus últimos anos de vida: os lares que honram a água benta com fidelidade tornam-se fortalezas que nem o inferno pode penetrar. Anjos montam guarda em suas portas. Paz habita em seus quartos. Bênçãos fluem de seus tetos. Esta é a promessa. Esta é a realidade que milhares já vivem. E pode ser sua realidade também. Seu lar pode ser o santuário que o Padre Pio descreveu. Protegido divinamente, abençoado constantemente, preenchido com presença angelical. Tudo isso é acessível através da obediência simples ao ritual que você acabou de aprender. Faça o compromisso sagrado esta noite. Configure seu alarme agora, neste momento, enquanto a convicção ainda está forte. 2h50 da manhã. Esteja pronto às 3. Junte-se aos milhares que já estão experimentando estes 3 milagres. Paz que restaura, proteção que manifesta, orações que finalmente recebem resposta. E se você deseja aprofundar ainda mais esta proteção, assista ao próximo vídeo, onde o Padre Pio revela a única oração que duplica o poder da água benta. Uma oração específica que potencializa cada gota aspergida, multiplicando a proteção do seu lar. Não deixe que o conhecimento que você ganhou hoje fique apenas como informação. Transforme-o em ação, esta noite, 3 da madrugada. Seu lar espera pela consagração. Os anjos esperam para montar guarda. As bênçãos esperam para fluir. Que Deus abençoe você e sua família. Que o Padre Pio interceda por seu lar. E que a água benta transforme sua casa no santuário que ela foi destinada a ser desde a fundação do mundo.